Bom, então essa parte da cinética da digestão anaeróbia, né, de uma certa forma, é a base de todas as equações e roteiros, digamos assim, de dimensionamento que a gente tem de uma forma geral na parte de tratamento de esgotos, né? A gente, com base em alguns parâmetros cinéticos e a resolução de algumas equações diferenciais, a gente consegue, de uma certa forma, expressar uma determinada taxa de reação, né? Que pode ser ligada à taxa de degradação de um determinado substrato, especialmente na questão da digestão anaeróbia. A gente consegue expressar essa taxa de degradação dividindo-se muitas vezes dentro das diferentes fases da digestão anaeróbia, né, de hidrólise, de acidogênese, etc, etc. E também ligada à taxa de formação de determinados produtos. Por exemplo, metano, né, biogás, por exemplo, hidrogênio, por exemplo, ácidos carboxílicos, etc, etc, etc. E, obviamente, né, que essas coisas que estão ligadas ou à degradação ou à formação de determinados produtos, a gente também, um dos produtos da digestão desse tratamento de esgoto, né, ou da digestão de um determinado resíduo, é a formação de novas células. Portanto, a gente consegue, a partir dessa cinética, ter, de uma certa forma, informações importantes sobre a afinidade de determinados micro-organismos para diferentes substratos. A gente consegue ter informações sobre taxas de crescimento máxima, taxas de crescimento líquido, como vamos ver ao longo dessa nossa disciplina, tá? Beleza, então a cinética, né, de conversão biológica é importante para o projeto de reatores anaeróbios, né? Ou seja, projeto de um digestor de lodo, projeto de um digestor anaeróbio mesofílico, termofílico, degradando um determinado resíduo sólido urbano, agroindustrial, um determinado reator tratando esgoto sanitário. Então, todo e qualquer reator bioquímico é governado por parâmetros cinéticos. Obviamente, quando a gente tem um processo que ele é função de múltiplos micro-organismos, consequentemente, múltiplos valores de coeficiente de produção celular, de taxa de crescimento específica, taxa de consumo de substrato, existem ambientes de competição, de predação, né? De sintrofia. Então, tudo isso acaba impactando nesses aspectos ligados a crescimento, a taxa de consumo de substrato, taxa de produção, de formação de determinados produtos, no caso aí da digestão anaeróbica. Então, esses parâmetros cinéticos, eles de uma certa forma, eles alimentam determinados modelos matemáticos que tentam descrever matematicamente o comportamento ou de remoção de determinados substratos ou de produção, por exemplo, de biogás, tá? Os parâmetros cinéticos, eles governam, eles alimentam esses modelos e, obviamente, que sempre tem um retrofit. Ou seja, muitas vezes os modelos que são utilizados para predizer determinados comportamentos, daí a importância da modelagem matemática, né? De você tentar antecipar um determinado comportamento de um sistema bioquímico, de um digestor anaeróbio, e aí no momento da operação, que você vai comparar o real, o observado com o previsto, muitas vezes se faz um retrofit, né? E se estabelecem coeficientes cinéticos mais reais, mais adequados, né? Ali para aquele determinado sistema bioquímico. Até porque, né, muitas vezes esses coeficientes cinéticos, eles são obtidos, muitas vezes, utilizando uma determinada formulação matemática mais simples, né? Ou muitas vezes são obtidos assumindo-se ou utilizando-se um determinado substrato específico, ou utilizando-se muitas vezes um determinado micro-organismo ali,
que vai, de uma certa forma, descrever o comportamento cinético ali daquele processo bioquímico, e a gente sabe que, especialmente no ecossistema, no microbioma anaeróbio, a gente tem uma presença de milhares, né, muitas vezes, de espécies diferentes ali trabalhando em sintonia, trabalhando de maneira simbiótica, que a gente vem tratando, né, muitas vezes com termos de sintrofia, tá certo? Então, esses comportamentos, né, essas variáveis principais que formam a base de todos os modelos biológicos, a gente tem como variáveis principais a concentração de substrato, que pode ser expressa, por exemplo, em termos de um substrato mais simples, como glicose, como acetato, como hidrogênio, etc., etc., ou a gente pode trabalhar conjuntamente, né, esses diferentes substratos de um reator bioquímico a partir do conceito da demanda química de oxigênio, né, ou DQO. E muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com a DQO, né, a normalizar pela quantidade de micro-organismos presentes ali, a gente vai dividir essa DQO, né, essa concentração de substrato, por sólidos totais voláteis ou, muitas vezes, por sólidos totais, tá? Então, essas formas variam enormemente ao longo aí dos modelos, variam enormemente ao longo das publicações científicas, livros, né, disponíveis na temática. A gente também pode trabalhar como variável a concentração de micro-organismos. Essa concentração de micro-organismos a gente trabalha especialmente, né, em termos da fração volátil, né, que temos uma relação, ou assumimos uma relação entre essa fração volátil presente ali na biomassa e a quantidade de micro-organismos, e a gente sabe que isso tem uma grande imperfeição, porque nem tudo que é volátil é micro-organismo e nem tudo que é volátil ou mesmo que é micro-organismo encontra-se ativamente participando daquele processo bioquímico de conversão, né? Ou muitas vezes a gente pode trabalhar em termos de sólidos suspensos voláteis, tá? Para várias situações, né, especialmente quando a gente trabalha com determinadas frações mais particuladas, etc., etc., isso se aproxima bastante, né? Os sólidos totais voláteis dos sólidos suspensos ou em suspensão voláteis, tá? E a gente também pode trabalhar em termos de concentração de bioprodutos, notadamente metano, biogás, né? Ou podemos trabalhar em termos mais específicos de hidrogênio, ou muitas vezes, se o nosso foco não é a formação de biogás, é a formação, por exemplo, de ácidos carboxílicos, ou muitas vezes, especificamente em termos de um determinado ácido carboxílico, né? Por exemplo, se a gente está trabalhando no processo de alongamento de cadeia, por exemplo, na formação de ácido capróico, né? Então, a gente pode reportar todas essas formações de bioprodutos em relação a ácidos carboxílicos totais ou, muitas vezes, especificamente em termos desses diferentes ácidos carboxílicos formados, tá? Então, do ponto de vista cinético, a digestão anaeróbica ela pode ser descrita como um processo de 3 estágios, né? Processo hidrolítico, em que esses polímeros vão ser transformados em monômeros, como vimos. Um processo de produção de ácidos e um processo de formação de metano, né? De transformação desses ácidos em biogás, em metano, tá? Então, a gente, uma vez mais, né? Isso é a tradicional, mas a gente pode dividir, por exemplo, se o meu foco é a produção de hidrogênio, eu posso dividir em 3 partes: hidrólise, produção de ácido e produção de hidrogênio, por exemplo, né? Então, não é a produção de metano. Se é uma digestão anaeróbica para a produção de ácidos, por exemplo, carboxílicos, muitas vezes eu posso dividir em 2 fases ou muitas vezes em 3 fases, né? Uma hidrólise
seguida de uma produção de ácido, seguida, por exemplo, de uma terceira fase, de uma fase de alongamento de cadeia carboxílica. Portanto, o número de estágios, né? E como eu vou dividir, isso vai depender do meu objetivo principal, né? De como eu estou empregando esses diferentes modelos e essa cinética dessa digestão anaeróbica. Então, como eu falei, né, em um processo de múltiplo estágio, como é o processo da digestão anaeróbica, quem vai governar toda essa cinética, obviamente, vai ser aquele processo, aquela fase considerada mais lenta, né, considerada como a gente chama, né, da limitante ali do processo, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um resíduo complexo, como um lodo, como um material lignocelulósico, como um resíduo agroindustrial, como resíduo sólido urbano, etc., etc., ou um esgoto rico em material particulado, né? Então, possivelmente, a hidrólise será essa fase mais lenta, né? Aquela fase que eu preciso intervir de uma certa forma ali no meio, em muitas situações, para resolver essa fase limitante de toda essa cadeia da digestão anaeróbia. Então é por isso, quando a gente observa essa fase como uma limitante, a gente trabalha num pré-tratamento, por exemplo, térmico, químico, termoquímico, certo? Então, isso tudo, ou um processo de pré-tratamento físico, né, a partir, por exemplo, de uma simples moagem. Portanto, a gente trabalha muitas vezes, intervém no meio, de maneira a atenuar ou a resolver esse problema de limitação dessa fase ali da digestão anaeróbica, tá? Se a gente trabalha, por exemplo, com um efluente petroquímico, né? Vamos imaginar que eu não estou mais trabalhando com compostos mais poliméricos, mas já estou trabalhando com compostos mais monoméricos, né? Compostos orgânicos ali, hidrocarbonetos, muitos deles, né? E que muitas vezes, apesar de serem compostos mais simples, mas muitas vezes a gente tem ali a presença de compostos fenólicos, né? Compostos, às vezes, de maior dificuldade de degradação, né? Então, apesar disso, apesar de não terem muitas vezes a necessidade dessa etapa da hidrólise, a degradação desses substratos, muitas vezes, é mais lenta, né? Do que, por exemplo, o processo de formação de metano, né? A produção de biogás, quando, uma vez mais, aqueles substratos precursores da metanogênese estão presentes, né? Portanto, nesse caso específico, pode ser que a fase da acetogênese, né, ela já seja a limitante, né? Ou seja, esse processo ali, eu tenho o processo da acidogênese, né, ali, e, eventualmente, esse processo da acetogênese, de formação desses precursores da metanogênese, seja a limitante. Mas, de uma forma geral, né, quem é a limitante de todo esse processo da digestão anaeróbica, especialmente para esgoto sanitário, ou muitas vezes para determinados processos, determinados esgotos industriais, é a fase da metanogênese. Normalmente, como a gente viu, por aspectos mais cinéticos, né, aspectos mais ligados à energia livre, né, de Gibbs, a gente tem nessas fases anteriores, a fase da metanogênese, especialmente na fase da acidogênese, né, ali, a gente tem valores de ΔG muito negativos, né, portanto, processos bastante espontâneos, né? E a gente também observou a participação e a necessidade de relações sintróficas para viabilizarem a conversão de reações termodinamicamente desfavoráveis, como a degradação do propionato, butirato, etc. Tá?
Então, de uma forma geral, essa metanogênese, ela é a limitante de todo esse processo, né, de transformação, de toda essa cinética da digestão anaeróbica. Especialmente, né, como vamos ver, a etapa da metanogênese acetoclástica. Então, a teoria de crescimento microbiano, né, se baseia em 3 relações fundamentais: a taxa de crescimento, o coeficiente de produção celular, né, ou seja, quanto de novas células eu estou formando por cada unidade de DQO, de substrato degradado. Por exemplo, o coeficiente de produção celular de micro-organismos anaeróbios é muito inferior àquele verificado para micro-organismos aeróbios, né? Então, ao passo que eu estou trabalhando com valores aqui, às vezes, de coeficiente de produção celular da ordem de 0,2, 0,15 para micro-organismo anaeróbio, eu estou trabalhando com valores de 0,5, 0,7, né? Ali para micro-organismos aeróbios, tá? Isso gramas de sólidos suspensos voláteis, por exemplo, por cada grama de DQO removida. E eu também tenho valores, né, ou formas de estabelecer esse crescimento microbiano com base em uma determinada relação entre concentração de substrato e taxa de crescimento. Então, são esses principais, né, essas principais relações fundamentais que a gente vai fazer uso aqui nesse nosso módulo de cinética da digestão anaeróbica. Para a gente compreender um pouco essa cinética, é importante que a gente compreenda o conceito de taxa de reação, tá? Então, a taxa de reação R é o termo utilizado para descrever o desaparecimento de um determinado substrato ou para expressar a taxa de formação de um determinado produto. Por exemplo, né, para descrever o consumo de um determinado substrato atrelado à produção de metano, por exemplo, ou atrelado à produção de hidrogênio, ou atrelado à produção de um determinado ácido carboxílico. A taxa de reação, né, ela é expressa, né, como um parâmetro K. Esse K é exatamente uma constante dessa reação, multiplicado por C, em que C é a concentração do reagente, elevado a N, em que N é a ordem da reação. Então, se a gente fizer uma análise dimensional aqui da taxa da reação, é uma unidade de massa, M grande, dividido por uma unidade de comprimento, L, dividido por uma unidade de tempo. Então, por exemplo, pode ser grama, por exemplo, por cada metro cúbico ou centímetro cúbico por dia ou por hora, tá? A constante da reação é uma unidade de tempo a menos 1. Por exemplo, dia a menos 1. A concentração do reagente é uma unidade de massa, né? Por exemplo, quilo por metro cúbico, ou miligrama por litro, né? Etc, etc, etc. Ou quilo por centímetro cúbico, né? Etc, etc, etc. Tá? E N é a ordem da reação. Então, esse é o conceito de taxa. Ok? Então, K vezes C elevado a N. E aí, para isso, né, em função desse conceito de taxa, a gente consegue descrever as diferentes ordens das reações. Eu tenho chamada reação de ordem zero, que é o valor para o qual, né, o meu N, né, é igual a zero. Ou seja, a gente vai ver que uma reação de ordem zero é exatamente aquela reação que independe, né, se o N é igual a zero, se é elevado a zero é 1, né? Consequentemente, independe da concentração de substrato. Ou seja, a taxa da minha reação é igual à própria constante. Se eu
tem uma reação, um N igual a 1, vai me descrever, já que o N é a ordem da reação, vai me descrever uma reação de ordem, né, 1, ou de primeira ordem. Significa dizer que a taxa da minha reação é proporcional, se N é igual a 1, a K vezes C. Então, é proporcional à concentração ali do meu substrato, do meu reagente. Significa dizer que se eu dobro a concentração do meu reagente, eu vou dobrar a taxa da minha reação. E eu ter o N igual a 2, que é uma reação de segunda ordem, né? Significa dizer que se eu dobrar a concentração do meu reagente, né, como vai estar C elevado a 2, a taxa da minha reação vai se quadruplicar, tá? Então, o que a gente observa no final das contas é que quando mais de um reagente está envolvido, o cômputo da taxa de reação deve levar em consideração as concentrações dos diferentes reagentes ali envolvidos. Então, a taxa da minha reação será igual a um K, né? Essa constante, que multiplica a concentração do meu reagente A elevado a N, que multiplica a concentração do meu reagente B elevado a M. Logo, a taxa da minha reação, né, a taxa global, será igual à soma dos expoentes aqui de cada um desses meus reagentes. Portanto, né, será igual à soma, nesse caso aqui, de N mais M. Significa dizer que, se eu tiver uma reação, né, uma taxa R aqui, sendo igual a A elevado ao quadrado, que multiplica B, a minha ordem, né, da reação aqui vai ser o somatório de 2 mais 1, ou seja, ela terá uma ordem final, a taxa global ali, né, será igual, né, será uma reação de ordem 3. Ela é de ordem 2 em relação ao reagente A e de ordem 1, né, ou de primeira ordem em relação ao reagente B. Certo? Então, ela será de segunda ordem em relação ao reagente A e de primeira ordem em relação ao reagente B. Certo? Então, no final das contas, né, o que eu falei está apresentado aqui nesta figurinha. Ou seja, se eu represento o log da concentração do meu reagente contra o log da taxa, significa dizer que para a reação de ordem 0, independe da concentração de C, ó. Consequentemente, do log de C. Portanto, vai ser uma constante. Se eu tenho uma reação de ordem 1, esse coeficiente angular ele vai, né, indicar ali a taxa da minha reação. Então, a gente tem aqui essa reta, né? E se eu tenho uma reação de ordem 2, significa dizer, né, que o coeficiente angular ali vai ser modificado. Ele vai estar, né, representando aquele comportamento meio que, né, descrevendo essa reação na taxa. Ou seja, se eu dobro a concentração aqui do meu reagente, vai dobrar a taxa da minha reação, mas no caso de uma reação de ordem 2, vai quadruplicar. Portanto, essa inclinação dessa reta, ela é meio que para exemplificar, para expressar esse comportamento do aumento da concentração desse meu substrato em relação à taxa da reação, tá? Então, várias reações podem ser obtidas, várias ordens, né, podem ser obtidas aí em reações puramente químicas, mas dentro dos processos biológicos, dentro dos processos bioquímicos, as reações de ordem 0 e de primeira ordem, especialmente as reações de primeira ordem, elas são as mais comuns, tá? Então, como a gente vai ver,
Várias reações de primeira ordem estão dentro da cinética de desinfecção, da taxa de utilização de oxigênio, por exemplo, em sistemas de aeração. Por exemplo, o processo de remoção de cor em processos anaeróbios, né? Seguem também uma cinética de primeira ordem, muitas vezes de pseudo primeira ordem. As pessoas da área de cinética não vêm gostando muito desse termo cada vez mais, né? De pseudo primeira ordem, tá? Mas elas são bastante comuns, né? Essas reações de primeira ordem em processos bioquímicos de degradação de poluentes, tá? Além disso, muitas reações elas são descritas como reações de saturação, ou seja, se tem um comportamento meio que hiperbólico, né? Com concavidade para baixo. Se há um crescimento, mas esse crescimento ele atinge um valor assintótico, né? Então, essas reações de saturação, elas são bastante comuns dentro dessa área da cinética enzimática, dentro dessa área da cinética microbiana, ok? Então, primeiro, vamos aprender um pouquinho, antes de entrarmos mais nessa área das reações de saturação e da cinética propriamente dita, vamos entender um pouquinho mais desse comportamento dessas reações de ordem zero e de primeira ordem. Haja visto que as mesmas são as mais comuns dentro dos processos biológicos de tratamento, tá? Então, já vimos que nessa reação de ordem zero, a taxa de reação independe da concentração do reagente, né? E a taxa de mudança da concentração do reagente é constante. E a constante da reação, o K, desse tipo de cinética de ordem zero, tem como unidade de concentração vezes o tempo. Então, por exemplo, é miligrama por litro por, né, unidade de tempo, por segundo, por exemplo, por dia, tá? Então, essa é a forma de se expressar o valor de K. Então, se a gente quiser expressar matematicamente essa reação de ordem zero, o que é que a gente tem? A gente tem que a derivada da concentração com o tempo, ela é igual a menos K. Haja visto que o meu substrato ele vai ser consumido, multiplicado por C, né? Que a gente viu que a taxa é C, né? Uma constante vezes o C elevado a algo, que nesse caso aí será igual a zero. Portanto, dC dt, se isso aqui é igual a 1, vai ser igual a menos K. Então, aqui, eu queria mostrar, né, como essa cinética de ordem zero, ela resulta nesta equação a partir deste conceito de derivada, tá? Então, aqui, basicamente, o que acontece é a seguinte coisa. dC dt é igual a menos K. Então, se eu integrar esse lado aqui de C0 até C e desse lado aqui, né? Eu levar esse dt para cá, né? Então, vai ser a seguinte coisa. Vai ser integral de C0 a C dt. E eu vou levar esse dt aqui para o outro lado, dt. Tá? Multiplicando para cá. E eu vou integrar esse outro lado da equação do tempo igual a zero até o tempo igual a t. A integral de uma constante, né, eu posso retirar essa constante da integral. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa da seguinte coisa. E a integral de dc, né, de C0 a C vai ser o quê? Vai ser C menos C0. A resolução dessa integral aqui vai ser C menos C0. Tá? E
outro lado da equação, né, vai ser igual a menos k integral de 0 a t dt, né? Então, no final das contas, vai ser k menos kt menos k vezes 0, que vai ser 0. Portanto, aqui vai ser c menos c0, vai ser igual a menos kt. Ó. Portanto, c vai ser igual a c0 menos kt, que é o que está aqui. Ó. Tá? Então, a gente vai mostrar que em muitas situações, a gente parte de um conceito de derivada e a resolução, né, daquela derivada, a partir de integrais, etc., etc., vai resultar em uma determinada equação matemática. Nesse caso aqui, para uma cinética de ordem zero, vai ser essa equação, C igual a C0 menos KT. Se a gente observar como isso se comporta, né, essa cinética de ordem zero, a gente tem que a derivada da concentração com o tempo, né, dc dt, vai ser exatamente igual a uma constante, ó, que vai ser o valor de K. Então, ela é constante com o tempo. E se eu ploto concentração C contra tempo, né? Em que para esses vários, no tempo é igual a zero, C vai ser igual a C0, né? Em qualquer tempo futuro, eu posso obter a partir de quê? Daquela equação, né? C é igual, né, a C menos KT. Mas em muitas situações eu vou obter desse valor aqui empírico, né, de observações de laboratório, e a partir dessas observações eu vou calcular o meu parâmetro K, de uma análise de regressão, por exemplo. Se eu assumo que um processo de remoção de cor é igual a zero, ou é uma cinética de ordem zero. Então eu vou lá, meço a absorbância no tempo t igual a zero. Aí, no tempo t igual a 1, eu meço a absorbância. T igual a 2, meço a absorbância. A partir dessa plotagem aqui, esse coeficiente angular aqui vai me permitir calcular o valor da taxa de remoção de cor, por exemplo, assumindo-se uma ordem zero. Se eu já conheço esse valor de taxa, aí eu não preciso realizar absolutamente nada. Com base na taxa, com base no tempo, eu obtenho, né, e no valor de C0, eu consigo estimar a concentração em qualquer momento futuro. Mas eu estou mostrando apenas como esses valores eles podem ser calculados, obtidos em laboratório. Em uma cinética de primeira ordem, a gente viu que essa taxa é proporcional à concentração do reagente, né? Porque vai ser um K ou menos K que multiplica C elevado a 1. Então, para uma cinética de primeira ordem, o valor de K ele vai ser expresso em unidade de tempo a menos 1. Por exemplo, dia a menos 1, por exemplo, segunda a menos 1, etc, etc, etc. Então, o que é que vai acontecer? A taxa de utilização do substrato, né, do consumo do substrato, que eu vou estar representando ao longo do tempo, que eu vou estar representando como dc/dt, vai ser igual a menos K do mesmo jeito, vezes C elevado a 1. Portanto, dc/dt vai ser igual a menos Kc. Então, aqui eu vou resolver essa equação aqui, ó. Eu vou pegar esse C e vou jogar para cá. Então, fica 1 sobre C dc vai ser igual a menos K, que multiplica dt. E eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Vou integrar esse lado aqui de C0 até C e vou integrar esse lado aqui de 0 a T, ó. Então, a integral de 1 sobre C dc é igual a logaritmo neperiano, certo? De C menos logaritmo neperiano de C0.
E essa integral aqui, a gente já viu que vai ser igual a menos kt. Então, aqui eu aplico a propriedade dos logaritmos. Aqui. Então, aplica a propriedade dos logaritmos aqui do lado esquerdo. Ou seja, ln de c menos ln de c0 é a mesma coisa que ln de c sobre c0. Vai ser igual a menos kt. E aqui eu elevo isso aqui à base E. Então, E elevado a ln de c sobre c0 vai ser igual a E elevado a menos kt. Aí eu aplico aqui também a propriedade dos logaritmos, né? Então, se a gente aplicar essa propriedade aqui, ln, né? Ln é o quê? É o log desse aqui na base E, né? Portanto, no final das contas, eu vou ter desse lado aqui c sobre c0 vai ser igual a E elevado a menos kt. Logo, c vai ser igual a c0 vezes E elevado a menos kt, tá? Que é o que está aqui, ó. Portanto, eu quero que vocês compreendam que sempre nessa parte da cinética, a gente vai estar expressando, né, um determinado comportamento, uma determinada equação que vai surgir, mas essa equação ela surgiu a partir de uma determinada derivada, né, de uma determinada equação que descreve o comportamento de uma taxa de consumo ou de uma taxa de formação de determinado produto. Então, se a gente observa esse comportamento, né, da taxa de consumo de um determinado substrato no tempo, né, a gente observa que ele tem esse comportamento linear, tá? E se eu ploto concentração versus tempo, a gente vai observar que essa cinética de primeira ordem tem essa curva, né, aqui exponencial. Esse comportamento. Portanto, a taxa, o valor de K, né, ele vai ser obtido a partir, né, desse valor aqui, dessa tangente, que vai exatamente representar esse consumo de menos, né, menos dc dt. Tá? Então, felizmente, a gente também tem formas de obter isso em laboratório, né? E aí, nessa utilização de experimentos para obtenção desses parâmetros cinéticos, a gente faz ali uma análise de regressão, usando muitas vezes o solver do Excel e tal, para obtermos esses valores de K. Ou se a gente já conhece o valor de K, assumindo-se, né, uma determinada cinética de primeira ordem, eu consigo obter o valor de C em qualquer momento futuro, conhecendo o valor de C0 e valor de K, obviamente. Tá? Então, é dessa forma que a gente obtém esses valores em laboratório, como essas equações são originadas e aonde a gente vai observar esses comportamentos de reações de primeira ordem. Como eu falei, né, nos sistemas de introdução de consumo de oxigênio em sistemas de lodo ativado, por exemplo, né? A remoção da matéria orgânica em reatores em batelada, decaimento de organismos patogênicos, geração de metano. Vocês estão observando que são para várias áreas do conhecimento. Consumo de oxigênio, produção, né? Remoção de cor, por exemplo, que está aqui, decaimento bacteriano, né? Então, várias áreas do comportamento aí, ligados também a economia, etc., etc., seguem determinados modelos, né, de primeira ordem. Tá? Processos de adsorção. Então, várias coisas, né, seguem comportamentos de primeira ordem. Tá? Beleza.
Então, um outro tipo de reação bastante importante no âmbito do tratamento de esgoto e da digestão anaeróbia são as reações de saturação. Essas reações de saturação, elas foram descritas, né, pela primeira vez a partir de um estudo de duas pessoas, né, de um bioquímico chamado Leonor Michaelis, aqui eu apresento um alemão, tá? E de uma médica também eu li a respeito que eu acho que ela tinha também uma formação em física, né? Então, chamada de Maud Menten, era uma canadense. Então, os dois, eles fizeram um estudo de cooperação para tentar descrever o comportamento enzimático, né? De descrever matematicamente o comportamento enzimático, a cinética, né? Desse comportamento enzimático. E esse comportamento, essa equação obtida a partir desses estudos, é o que a gente chama de equação de Michaelis-Menten, tá? Então, a decomposição bacteriana, né, ela envolve uma série de reações ali bioquímicas. Essas reações bioquímicas, e também esse estudo de Michaelis-Menten com enzimas, né? Esse estudo foi a base de um estudo futuro realizado por um francês, né, o Jacques Monod, que exatamente descreveu matematicamente o comportamento do crescimento bacteriano, tá? Então, essa reação, né, essa equação de Michaelis-Menten, ela foi obtida a partir, né, de um determinado modelo enzimático aqui, que a gente conhece bastante, né? Ou seja, uma enzima vai reagir com um determinado substrato, né? O substrato vai se encaixar aqui nessa enzima, vai formar um complexo enzima-substrato, né? Que é o que a gente está descrevendo aqui como ES. E uma vez mais que esse complexo, novas enzimas vão atuar nele para a formação de determinados produtos. Então, esse complexo aqui, após a participação de enzimas, eles vão resultar em quê? Na formação de produtos e na regeneração dessa enzima, a qual pode catalisar a formação de novos complexos, né? Etc, etc, etc. Então, cada uma dessas equações pode ser descrita a partir de um determinado modelo cinético. Portanto, essa velocidade V1 vai ser uma constante K1 que multiplicado pela concentração de enzima e a concentração do substrato. Essa velocidade V2 ela vai ser descrita, né, no sentido inverso, por um parâmetro, né, por uma taxa K2 multiplicada pela concentração desse complexo, enzima-substrato, e essa velocidade V3 vai ser exatamente uma constante K3 multiplicado também por essa concentração desse complexo enzima-substrato. Tá? Então, a resolução desse modelo conceitual resultou nessa equação aqui proposta por Michaelis-Menten, que a taxa dessa reação enzimática ela é igual a uma taxa máxima que é multiplicado pelo quociente da concentração do substrato dividido por essa soma de Ks mais S, em que Ks é exatamente a constante de saturação, coeficiente de afinidade, né, de determinado substrato. Tá? Então, essa taxa é igual a R máximo, que multiplica S dividido por Ks mais S. Ok? Beleza. Então, esse modelo aqui de Michaelis-Menten, né, ele tem aqui nos permite, né, fazer aqui algumas observações.
A primeira delas é a seguinte coisa, olha. Quando eu tenho uma situação em que a concentração do meu substrato ela é muito maior do que essa constante de saturação, esse valor de Ks, tá? Então, o que é que acontece? Olha, acontece que o S é muito maior do que o Ks. Então, o que é que vai acontecer aqui com esse meu termo? S aqui em cima vai ficar como S, e aqui embaixo, como S é muito maior do que Ks, esse Ks mais S vai tender a quê? Tender a S, né? Então, o S corta com S, portanto, a taxa da minha reação seguirá esse comportamento aqui, né? Que vai ser praticamente igual à taxa máxima daquela reação. Agora vamos analisar o outro lado, né? Quando a gente tem um valor de S muito menor do que Ks. Ó. Então, o que vai acontecer é a seguinte coisa. Olha. O R vai ser R máximo, que multiplica S, dividido por Ks mais S, né? Só que o S é muito pequeno, né? Agora, o S é muito pequeno. Então, o que vai acontecer é a seguinte coisa. Ó. Que o R vai ser igual ao R máximo, certo? Como o S é muito menor do que o... Aqui, então, eu vou ter o S, e aqui, praticamente, eu vou ter o valor de Ks. Como o S é muito pequeno, essa parte aqui vai ser praticamente um Ks. Esse valor de K, né, de R, que é o R máximo sobre Ks, pode ser descrito ou pode ser substituído, como isso aqui eu conheço, por uma constante K. Ó. Então, essa constante K vai ser multiplicada pelo S, ou seja, para baixos valores de concentração de substrato em relação ao coeficiente de saturação ou coeficiente de afinidade, certo? A minha taxa vai ser uma constante K multiplicada pela concentração do substrato. Que está aqui ele. Ó. Então, aqui, ao invés de Ks, é K vezes S. Aqui, ó. Essa figurinha está errada. K vezes S. Ok? Beleza. Então, essa cinética dos micro-organismos, a partir dessa equação de Michaelis-Menten, né? A gente teve os estudos ali de Monod que tentaram descrever matematicamente esse comportamento de culturas microbianas. E a gente já viu em outras partes, né? E vocês certamente já viram em outras disciplinas, que o crescimento de um micro-organismo ele segue a essa figura mostrada do lado direito. Ele tem uma fase de adaptação, chamada de fase de aclimatação, muitas vezes, ou chamada de fase lag, né? Ou seja, é uma fase que as enzimas ali estão sendo, digamos assim, processadas, né? Para começarem a degradar, catalisar a degradação de determinados substratos. Muitas vezes é um período que os micro-organismos estão se adaptando àquela nova condição ambiental de temperatura, de pH, etc, etc. Então, é uma fase que quanto mais próximo, por exemplo, os meus micro-organismos estão, né, naquela nova condição, da condição que eles estavam antes, quanto mais próxima a essa condição, menor será essa fase de adaptação. Quanto mais complexo for o novo substrato, quanto mais diferente forem essas novas condições das
que eles estavam acostumados anteriormente, maior será essa fase lag, ou fase de aclimatação. Certo? Depois dessa fase, em que essas enzimas já estão mais presentes, né? Esses micro-organismos já estão mais acostumados àquela nova condição, eles vão entrar em uma fase de crescimento exponencial ou crescimento logarítmico, que é essa segunda etapa aí. Depois, né? Ou seja, nessa fase, o número de células que é produzido é muito maior do que o número de células que são perdidas, tá? Ali no processo. E aí, com isso, a gente tem um crescimento microbiano, consequentemente, uma maior produção de células. Haja visto que uma célula microbiana contém, né, uma determinada massa celular. E, obviamente, se a gente transformar isso em termos de tratamento de esgoto, a gente vai produzir lodo, né? Vai produzir biomassa, que é composta grandemente de células microbianas. Depois que a gente tem esse crescimento exponencial, os micro-organismos entram numa fase chamada fase estacionária, que atinge esse platô. Nessa fase estacionária, o crescimento numericamente é igual ao número de células que são perdidas, né? Ou que morrem. De maneira que o crescimento líquido ali vai ser igual a zero, né? Ou seja, vai se atingir esse platô. E depois o número de células que são perdidas, né, ou que morrem, é superior, excede ao número de células que são formadas. Portanto, a resultante aí vai ser uma resultante negativa. Portanto, né, se atinge esse período 4 da figura. Portanto, esse período aqui é um período que nós chamamos de síntese, né, especialmente esse aqui, período 2, e esse período aqui é um período, especialmente o 4, de metabolismo endógeno, né? Então, todas essas curvas aqui, individualmente, elas podem ser matematicamente modeladas. Mas não existia nenhum modelo matemático que descrevesse o comportamento dessas 4 fases da curva de crescimento microbiano. E que foi, né, na realidade, a contribuição ali do Jacques Monod, tá? E aí eu trago, né, aqui alguns aspectos de tudo isso que eu falei, da fase lag, a síntese de enzimas para metabolizar o novo substrato fornecido, a fase logarítmica, que é plotada se plotada em escala logarítmica, o número de células cresce linearmente, tem excesso de substrato no meio, a taxa máxima de crescimento limitada apenas pela capacidade de micro-organismos de processar o substrato, e é onde se obtém a taxa máxima de remoção de substrato. A fase estacionária é uma fase de esgotamento de um determinado substrato limitante, e a velocidade de crescimento é igual à velocidade de decaimento, e o número de células se mantém temporariamente constante. E a fase de declínio ou decaimento exponencial, né? Então temos tanto o crescimento exponencial como o decaimento exponencial, substrato esgotado ou parcialmente esgotado. Nessa fase acontece o processo de respiração endógena, que a gente já discutiu antes, né? Que é aquele processo em que os micro-organismos começam a utilizar as próprias reservas energéticas ali, tá? E aí, obviamente, que a depender do quão eles estão utilizando essas reservas energéticas, no momento de exaustão dessas reservas, eles vão morrer, né? Esses micro-organismos vão morrer ou por questões naturais mesmo, ou muitas vezes por esgotamento dessas reservas energéticas. E eles vão entrar em uma fase chamada de lise celular. Essa lise celular
é tipo um rompimento da membrana citoplasmática, fazendo com que esses vários materiais, né, ácidos nucleicos existentes ali no citoplasma, eles sejam dispersos no meio. A lise celular, ela pode acontecer de uma forma não natural, tá? Por exemplo, às vezes por um rompimento físico ali desse citoplasma, às vezes por uma diferença de pressão, né, osmótica, por uma diferença, às vezes, de pH intracelular e no meio, por uma diferença da concentração de sal intracelular e existente no meio, há um rompimento, né, dessa célula, né, causando a lise celular, tá? O que eu quero dizer é que a lise não é necessariamente um processo natural, pode ser um processo físico também, tá? Mas o que a gente tem é que, no momento da lise, há o fornecimento de substratos na forma de ácidos nucleicos, de material intracelular, e que muitas vezes os micro-organismos ali ativos podem fazer uso desse substrato, tá? Beleza. Então, nessa área, né, da cinética, o primeiro conceito que eu gostaria de trazer é o conceito do que a gente chama de taxa de crescimento bruto. Então, a taxa de crescimento bruto, se eu estou imaginando e estou expressando a quantidade de micro-organismos como X, né? Ou concentração de micro-organismos como X, tá? Então, a taxa de crescimento desses micro-organismos, dx dt, vai ser o quê? Vai ser uma cinética de primeira ordem, olha lá. Vai ser uma taxa de crescimento, que eu estou chamando de μ aqui, tá? Taxa de crescimento específica, aqui em dia menos 1, multiplicado por x. Ou seja, é proporcional à quantidade de micro-organismos presentes. Ou seja, quanto mais micro-organismo eu tenho num dado sistema, para uma dada taxa de crescimento específica, maior será a taxa de crescimento, né? Taxa de formação desses micro-organismos. Né? Então, imagine, se eu tenho um processo de fissão binária, quanto mais células eu tenho ali, mais fissão binária eu vou ter, consequentemente, mais novas células eu vou formar. Então, dx dt vai ser igual a μ vezes x. Observe que, nesse caso, a minha constante é positiva, porque eu estou formando biomassa. É diferente de um substrato, quando eu estou consumindo esse substrato. Portanto, se há um consumo, há uma perda, né? Consequentemente, a minha taxa vai ser negativa. Taxa de consumo de substrato, sempre negativa. Taxa de crescimento, sempre positiva. Ok? Beleza. E essa minha taxa de crescimento bruto, né? Esse crescimento microbiano também é função da disponibilidade de substrato existente no meio. Quanto maior, digamos assim, é a abundância de substrato, maior será essa taxa de crescimento. Quanto menor for a abundância de substrato, menor será a taxa, né, de crescimento, a taxa de formação de novas células, taxa de formação de biomassa. Então, a taxa de crescimento específica pode ser expressa em função da taxa de utilização de substrato, utilizando-se aqui essa seguinte equação. dx dt vai ser igual a y, que é a taxa, né, ou coeficiente de produção celular, uma relação entre miligramas de novas células expressa, por exemplo, em sólidos suspensos voláteis por unidade de substrato removido, aqui, ó, multiplicado
por menos ds dt. Ou seja, taxa de consumo de substrato. Então, a taxa de formação de novas células, né? Ou taxa de formação de biomassa no tempo, é igual ao coeficiente de produção celular, y, que multiplica menos ds dt, né? Taxa de consumo de substrato. Ok? Então, se eu pegar essas duas equações que eu apresentei, né? dx dt igual a μ vezes x e dx dt igual a y menos ds dt, se eu colocar x aqui, né? Como a gente observa nessa equação de baixo, olha, eu tenho que μ vezes x vai ser igual a y, que multiplica menos ds dt. Ok? Esse μ sobre x, né, a taxa de crescimento específica, dividido pelo coeficiente de produção celular, é igual a U. Esse U é a taxa de utilização de substrato específica, ou seja, quando eu estou normalizando ali pela taxa, pelo coeficiente de produção celular. Então, a expressão, né, a unidade dessa minha taxa de utilização de substrato específica é grama de substrato por grama de sólidos suspensos voláteis por dia. Tá? E o K é exatamente igual a U, só que eu estou tratando, ao invés de Mi, aqui, ó, eu estou tratando como Mi máximo. Então, o Kzinho menor aqui, K pequeno, né? É igual a taxa de utilização de substrato específica máximo. Então, o Jacques Monod, que eu apresento aqui a foto dele, né? Esse cientista francês, ali no ano de 1940, ele conseguiu descrever matematicamente, e ele fez uso daquele estudo lá de Michaelis Menten. Então, o que ele imaginou é que esse crescimento microbiano, como ele depende de enzima, e as enzimas, elas foram descritas, né, brilhantemente, essa relação ali enzimática foi descrita como aquela reação, né, de taxa igual a taxa máxima, S dividido por KS mais S. Ele fez uma relação empírica, né? Ele observou que a taxa de crescimento, olha, microbiano, vai ser igual à taxa máxima de crescimento microbiano multiplicado por aquele mesmo fator, S dividido por KS mais S. Ou seja, né, essa reação de saturação, né? Como a gente viu, um hipérbole, né, com concavidade para baixo. Ok? Portanto, o μ é a taxa de crescimento específica em dia menos 1, também descrita como uma cinética de primeira ordem. μ máximo é a taxa de crescimento específica máxima, também dia menos 1. O S, né, a concentração de substrato. E o KS é exatamente essa concentração, né, essa constante de afinidade ou de saturação, que ela é obtida exatamente quando a minha taxa de crescimento, né, é igual a metade da taxa máxima de crescimento. Então, é o valor da concentração de substrato, né, quando se tem μ igual a μ máximo sobre 2. E no final das contas, né, esse valor do valor de KS, né, também a gente pode descrever aqui como ele foi obtido, né? A gente pode fazer a seguinte conta, ó. Se eu tenho... Opa! Vou colocar aqui. μ dividido por μ máximo vai ser igual, né, a S
dividido por KS mais S. Eu vou dividir em cima e embaixo por S, tá? Então, aqui vai ser S e aqui vai ser S. Então, aqui vai ser 1 dividido por KS sobre S mais 1. Certo? Então, o que é que acontece? Olha, o que acontece é a seguinte coisa. Olha. Quando eu tenho um valor de KS, né, um valor de concentração de substrato muito grande, eu vou ter aquele mesmo comportamento, né? Que a minha taxa, nesse caso aqui, a minha taxa de crescimento microbiano vai ser igual à taxa máxima de crescimento, né? Quando o valor de KS de valor de S é muito maior do que o valor de KS. E quando o valor de KS ou de S é menor, né, muito menor do que o valor de KS, eu vou ter que o meu crescimento vai ser uma constante, que eu vou chamar de K, multiplicada pela concentração de S. Tá certo? Então, o valor dessa concentração, né, de substrato, KS, ela é obtida a partir dessa equação. Então, eu tenho, quando a curva de crescimento está aqui, ela ó, atinge esse platô aqui, ó, essa saturação, né? Vamos chamar assim. Eu tenho o valor aqui de Mi máximo. Portanto, aqui eu tenho taxa de crescimento específica contra concentração de substrato. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar metade do Mi máximo, tá aqui ele. Ó. Aí, vou bater nessa curva de crescimento e vou jogar aqui no eixo X. Certo? Então, esse vai ser o valor que eu vou obter do meu parâmetro KS. E isso aqui que está do lado é exatamente o que eu falei em relação ao substrato. Certo? Quando ele está em abundância em relação ao valor de KS, quando ele está em limitação, né? Ele está limitando o processo bioquímico de crescimento em relação ao KS. Então, essa equação de Monod, a gente pode expressá-la da seguinte forma, né? Mi sobre Mi máximo vai ser igual. Já vou pegar aqui 1, né? Dividido por KS sobre S mais 1. Então, o que é que acontece? Se eu fizer KS sobre S igual a 1, o que é que vai acontecer com essa equação aqui? Ela vai ser a seguinte coisa, vai ser igual a 1 dividido por 2, né? Então, vai ser igual a 0,5. Ou seja, o Mi vai ser igual a metade do Mi máximo. E isso acontece, né, da seguinte forma. Dessa maneira, eu posso obter o valor de KS, né? Fazendo exatamente assumindo-se esse valor de S sobre KS igual a 1. Ou seja, quando o meu S vai ser igual a KS, vai ser quando? Quando eu tenho o valor de Mi máximo sobre 2. Certo? Em termos de crescimento. Portanto, é dessa forma que por isso é que eu trabalho com Mi máximo sobre 2 aqui, bato na curva de crescimento e o valor de S resultante aqui desse rebatimento aqui no eixo X
será igual ao valor de Ks. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente faz, que a gente obtém esses dados em laboratório, né? Ou seja, se faz o gráfico do crescimento, vê quando estabilizou, com isso eu tenho o valor máximo, pego a metade do valor máximo, bato na curva e obtenho o valor de Ks. O que é que a gente fala de Ks, né? Que é o coeficiente de afinidade. Quanto menor for esse coeficiente, né, de esse valor de Ks, maior será a afinidade daquele micro-organismo por aquele substrato. Então, no final das contas, esse valor de Ks me dá uma ideia do comportamento microbiano em relação a um dado substrato e, de uma certa forma, a concentração que eu vou obter no meu sistema, no meu microbioma daquele substrato, em relação ao KS, vai me dar uma leitura se a taxa vai estar ali de crescimento, né? Se ela está na máxima, usualmente, ou não. Obviamente que temos outros fatores ligados à questão de temperatura, ligados à questão de efeitos inibitórios de competição que vão acabar norteando, né, esse microbioma. Mas de todo modo, o valor de Ks me dá uma boa indicação, né, em relação a comportamentos esperados de determinados micro-organismos em relação a determinados substratos, que a gente vai mostrar um pouco mais para frente, tá bom? Beleza. Isso aqui a gente já falou, né? Em relação às ordens, em relação a tudo isso. Então, em tratamento de esgotos, né? Quanto maior é a afinidade da biomassa, consequentemente, baixos valores de Ks, em relação a um determinado substrato, espera-se que maiores serão as eficiências de remoção alcançadas, desconsiderando esses outros aspectos, inibição, variação de temperatura, etc., etc., que não deixa de ser um processo, né, também inibitório. Tá? Então, a equação de Monod pode ser expressa também em termos de concentração de micro-organismos. Da seguinte forma, olha, se eu tenho o quê? A taxa de crescimento, né, que a gente viu é igual a μ máximo S sobre Ks mais S. E a gente viu também que a taxa de crescimento, né, microbiano, dx dt é igual a μ vezes o x, né, vezes a concentração de micro-organismos. Basta eu pegar esse valor aqui, ó, e substituir aqui, ó. Portanto, eu vou ter que dx dt vai ser igual a μ máximo S vezes X, aqui ele, ó. Esse pessoal todo dividido por Ks mais S. Tá? Então, nessa situação, eu tenho, da mesma forma, várias possibilidades, e as mais extremas são essas, né? Valores de S, de concentração de substrato, muito maior do que Ks. Aí eu vou fazer aquela mesma analogia, né? Que eu fiz aqui, ó. Se eu tenho um valor de S muito maior do que Ks, esse parâmetro, esse denominador aqui vai ser S, que vai cancelar com esse outro S. Portanto, o meu dx dt será igual a uma taxa máxima de crescimento multiplicado pela concentração de micro-organismos. Ou seja, será uma cinética de ordem zero, que vai independer da concentração de substrato. Isso acontece, por exemplo, no tratamento de esgoto, quando a gente está trabalhando em um reator de fluxo em pistão, que a gente vai ver também um pouco mais para frente, aonde essa concentração de substrato
é elevada. Então, no fluxo em pistão, se eu pegar a concentração de substrato contra a extensão aqui do reator, a gente vai ter aqui que no início a concentração é elevada e ela vai diminuir, né, na medida em que o meu substrato vai percorrendo ali o espaço do reator. Por exemplo, se eu imaginar aqui um sistema de tratamento de esgoto, né, o esgoto entrando aqui, essa relação comprimento-largura muito grande, aqui eu vou ter, ao longo, né, do comprimento do reator, eu vou ter esse comportamento de remoção, por exemplo, da minha DQO ao longo do espaço. Né? Isso é um fluxo em pistão. Diferente do fluxo em mistura completa, né, que a concentração é constante em qualquer ponto, né, ali do meu reator. Tá? Então, quando o valor de S é menor, né, muito menor do que o KS, vai ser a mesma coisa que a gente mostrou anteriormente. Então, os experimentos de Monod mostraram que em baixas concentrações de substrato, a taxa de crescimento varia em função da concentração de substrato. E o valor da taxa máxima de crescimento microbiano e o valor do coeficiente de afinidade, ou concentração de afinidade de substrato, né, dependem das características ali dos micro-organismos, né? Propriedades, por exemplo, fisiológicas dos micro-organismos, mas também são tem interferentes como temperatura, como outras coisas, pH, que influenciam um pouco nesses valores, tá? Então, se a gente observar essa tabelinha, a gente tem aqui, ó, organismo, temperatura, substrato, a taxa máxima de crescimento e aqui o meu valor de KS. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para o micro-organismo Escherichia coli, na mesma temperatura, o que é que a gente observa? Eles têm maior afinidade pela glicose ou pela lactose? Pela glicose, porque o K é menor. O KS é menor. Beleza. E ele tem, né? Essa E. coli tem uma taxa máxima de crescimento maior, né, do que com a glicose do que com a lactose. Normalmente, esses valores aqui eles estão correlacionados, tá? Quanto menor o KS, maior vai ser a taxa normalmente, tá? Mas não é uma regra, tá? A gente vai ter uma taxa máxima de crescimento maior. Observemos aqui para comparemos aqui, por exemplo, a Pseudomonas. A gente observa aqui que para succinato, a 25 graus, olha, ele tem essa taxa máxima de 0,38 e o KS de 80 mg por litro. Para o mesmo substrato, para o mesmo micro-organismo, na temperatura de 34 graus, possivelmente por ser próxima da ótimo, o KS já é de 13 mg por litro e o Mi máximo de 0,47 dia menos 1. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né, que o valor de KS, quanto maior a afinidade, normalmente maior a taxa máxima de crescimento, e que outros aspectos, né, como temperatura, impactam nesses valores de KS de Mi máximo. E como também aspectos fisiológicos impactam nesses valores. Por exemplo, a taxa máxima de crescimento da Escherichia coli a 37 graus, né, com lactose, ela é
superior, por exemplo, à de Pseudomonas a 34 graus com succinato. Tá? Ou se a gente comparar a E. coli e a Saccharomyces, né? Cerevisiae, a gente observa que com glicose, com o mesmo substrato, né? Se bem que aqui a temperatura é diferente, mas com o mesmo substrato, o valor de Mi máximo é maior. Tá? Então é só para mostrar que aspectos fisiológicos interferem nesses valores de Mi máximo e de KS, aspectos de temperatura influenciam, o próprio tipo de substrato, né? Algumas enzimas são catalisadas mais rapidamente na presença de um substrato A do que de um substrato B. Tá? Então, a gente está levando isso em consideração apenas esses aspectos de crescimento, né? Da cinética, por exemplo, de Monod, mas que a gente não está contabilizando a escassez de outros nutrientes ou também acúmulo de produtos tóxicos, os quais podem certamente influenciar nessa cinética. Tá? Então, a equação de Monod também pode ser expressa em função da utilização de substrato. Ou seja, a gente viu que dx dt, a taxa de formação, né, de micro-organismos, ou taxa de formação de novas células, é função do coeficiente de produção celular, y, multiplicado pela, né, menos ds dt, né? Ou seja, a taxa de consumo de substrato. Mas, por outro lado, né, a gente viu também que dx dt é igual a quê? A gente viu que dx dt é igual a mi que multiplica x, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar menos ds dt, tá aqui ele, vai ser igual a 1 sobre y, né? Tá aqui ele, ó. Certo? Então, menos ds dt vai ser igual a 1 sobre y dx dt, não é isso? 1 sobre y dx dt. Agora, quem é dx dt? É mi vezes x. Então, fica 1 sobre y vezes 1 sobre y. Mas a gente viu que mi é igual a mi máximo, máximo S dividido por KS mais S. Então, no final das contas, eu consigo expressar a taxa de consumo de substrato menos ds dt como 1 sobre mi, que multiplica mi máximo vezes x vezes S dividido todo mundo por KS mais S. Mas a gente viu, né, que o mi máximo sobre y é exatamente igual ao Kzinho. Né? Da mesma forma que aquele U é igual ao quê? Ao mi sobre o Y. Tá? Então, vai ser igual a K, a taxa máxima de utilização, né? De substrato, multiplicado por X, multiplicado por S, dividido por KS mais S. Ok? Então, logo, quanto mais eficientemente o substrato é degradado, maior será o valor do coeficiente de produção celular. Ou seja, substratos, digamos assim, mais facilmente degradados, se tem uma maior taxa de produção celular. Mais células eu vou formar, mais biomassa eu vou formar por cada grama de substrato removido. Mas o coeficiente depende da estrutura do substrato e também das propriedades fisiológicas intrínsecas do micro-organismo. Se a gente observar aqui nessas três figurinhas, olha, nessa da esquerda eu tenho a glicose, C6H12O6, portanto, o Czinho está aqui, o que está em vermelho, ó. O O é o que está aqui em cinza, ó.
E esses menorzinhos aqui são hidrogênio. Então, C6H12, está aqui os hidrogênio, 12 aqui. O6 está aqui o cinzinho, ó. Estrutura molecular aqui, né? Tridimensional dessa glicose. Eu tenho um coeficiente de produção celular de 0,4, miligrama de solos suspensos voláteis por cada miligrama de glicose removida, né? Ou de DQO de glicose removida, por exemplo. Tá? E aqui eu tenho já uma estrutura, né, do pentaclorofenol aqui. Os carbonos aqui, né, nesse anel aromático, tá? E eu tenho aqui os cloros aqui, 5 cloros. Por isso é que o nome é pentaclorofenol, por causa dessa estrutura fenólica aqui que vocês estão vendo. Como é um composto já de maior dificuldade de degradação, né, um composto bastante recalcitrante, isso vai resultar em um menor valor de Y, ó. Uma taxa de um coeficiente de produção celular menor. Menos micro-organismos eu vou formar porque vai se ter mais dificuldade de degradação. Consequentemente, menos energia, consequentemente, menos formação de biomassa. E, por outro lado, o octadecano, ó, que tem essa estrutura mais linear, estruturas lineares são normalmente facilmente biodegradáveis, né? A gente tem um valor de Y aqui da ordem de 1,49 miligramas ou gramas de solos suspensos voláteis por cada grama, né, de DQO, de substrato removido. Tá? Isso aqui é apenas para mostrar para vocês que esses aspectos, como estrutura química, complexidade do substrato, propriedades fisiológicas, né, como a gente falou, a degradação aeróbia de um determinado produto, né, de um determinado substrato, o valor de Y vai ser maior do que a degradação anaeróbia daquele mesmo substrato, que a quantidade de energia é muito menor, como a gente viu em condições anaeróbias. Ok? E essa figurinha aqui é para mostrar para vocês como a gente utiliza esses conceitos, muitas vezes, né, para compreendermos determinados processos ou a predominância de determinados micro-organismos em sistemas anaeróbios. A gente viu que dentre os micro-organismos metanogênicos, a gente tem a metanosaeta, que é aquele micro-organismo anaeróbio metanogênico que utiliza acetato, somente acetato, para a formação de metano. E eu tenho a metanosarcina, que utiliza, além do acetato, outros substratos, como hidrogênio, metanol, né? Beleza? Mas aqui a gente está observando na presença de acetato. Aí aqui eu tenho taxa de crescimento por dia, já visto que é uma cinética de primeira ordem. E eu tenho aqui concentração de acetato. E aqui eu tenho as curvas de crescimento dos dois micro-organismos, o vermelho, metanosaeta, e essa outra corzinha mais rosada, metanosarcina. A metanosarcina, a taxa máxima de crescimento na presença de acetato é de 0,45. A metanosaeta, na presença de acetato, a taxa máxima é de 0,10. Tudo em dia menos 1. Então, com base nisso, a gente consegue calcular os valores de Ks para cada um desses micro-organismos. Então, metade de 0,45, 0,225, está aqui ele, ó. Vou rebater na curva de crescimento da metanosarcina, vou jogar aqui no X, vou ter que para metanosarcina, o valor de Ks, né, é de 350 miligramas por litro. O coeficiente de afinidade da metanosarcina para o acetato é de 350, nesse caso aqui,
miligramas por litro. Por outro lado, a metano saeta, 0,1, que é o Mi máximo, 0,05, né? Tá aqui ele, ó. Era para estar mais para cá, né? Jogo, bato aqui na curva, joga aqui para baixo, valor de KS aqui deu aproximadamente 45 miligramas por litro. Portanto, a metano saeta tem uma afinidade muito maior para o acetato do que a metanosacina, com esses dados aqui que eu estou apresentando. Significa dizer que, se eu tenho baixas concentrações de acetato, vai haver uma maior predominância de metanosaeta. Por outro lado, se eu trabalhar com valores de concentração de acetato maiores, né, eu vou ter uma maior predominância de metanosacina. Ok? Ou seja, esses valores do KS são importantes, mas também a forma como eu vou operar o meu sistema também impacta na maior ou menor predominância de um determinado micro-organismo. Ou seja, como a metanosacina ela cresce mais rapidamente do que a metanosaeta, se eu tenho uma abundância de substrato, ela vai ganhar essa competição. Mas se eu opero o meu sistema com baixas concentrações ali de substrato, aí a metanosaeta vai também se fazer presente ali no sistema, tá bom? E essa figura aqui também para tentar mostrar um pouco essa competição. Olha, aqui eu tenho taxa de crescimento contra concentração de acetato em relação a dois micro-organismos, metanosarcina e metanotrix. Então, o que é que a gente observa aqui? Para baixos valores aqui de concentração de acetato, a gente observa o quê? A gente observa uma predominância da metanotrix. Para concentrações de acetato mais elevadas, a gente observa uma predominância da metanosacina. Mas, obviamente, que eu teria que calcular aqui os valores de KS e tal, né? Para a gente ter todos esses números para nos ajudarem, né, nessa interpretação desses sistemas aqui cinéticos, tá bom? Portanto, aqui, olha, como é que a gente calcularia o KS? Mais ou menos aqui seria, né, o máximo aqui. Aqui está mais ou menos para cá. A metade, 0,10, 0,015, está aqui ele, ó. Então, batendo aqui, jogando para cá, seria o KS aqui dessa metanotrix. E o outro, né, vamos imaginar que seja 0,20, 0,10, ó. Jogando para cá, né, nessa outra aqui, vem para cá, será o da metanosacina. Então, outros modelos, né, para se avaliar a taxa de degradação de substrato, considerando os diferentes modelos de taxa de crescimento específica. Tem aqui o modelo de Monod, que a gente já apresentou. Aí tem esses outros modelos aqui, de Contois, Logistic, TSE, certo? Todas essas equações aqui, elas foram obtidas a partir de um determinado modelo conceitual aqui, olha, de taxa de utilização de substrato, né? E aqui todas as variáveis que foram contabilizadas e resolvendo-se essa equação aqui, diferencial, se chegou às diferentes equações. Tá? Aqui é apenas para mostrar para vocês que existem outros modelos que podem ser utilizados nesse aspecto aí, tá? Do entendimento desses comportamentos cinéticos.
Então, para a gente finalizar essa aula de hoje, eu queria resolver esse exercício aqui, ó. Então, expressar Mi em função de Mi máximo para as seguintes condições. Um esgoto doméstico com o S igual a 300 mg por litro, mas com um KS de 40 mg por litro. Um esgoto doméstico para uma concentração de S igual a 10 mg por litro, com o mesmo KS de 40. E assumindo-se, né, uma concentração de S de 10, essa mesma daqui, mas adotando como substrato a glicose, que tem um valor de KS de 0,2. Então, no final das contas, basta a gente utilizar, né, a velha equação aí de Mi, que vai ser Mi vai ser igual ao Mi máximo, ou Mi circunflexo, também algumas vezes usado aqui por mim, que multiplica S, KS mais S, né? Então, para a primeira situação, vai ser Mi máximo vezes 300 dividido por 300 mais 40. E aí, na segunda situação, Mi máximo, agora o 10 dividido por 10 mais 40. E na terceira situação, o Mi vai ser igual a Mi máximo, que multiplica 10, que multiplica, dividido por 10 mais 0,2. Então, se a gente fizer essas contas, né, aqui, ó, a gente vai obter a seguinte coisa, ó, que na primeira situação o Mi vai ser igual a aproximadamente 0,88 do Mi máximo, ou seja, a gente está numa situação em que temos abundância de substrato, ou seja, a taxa de crescimento vai ser praticamente igual à taxa máxima de crescimento, seguindo, portanto, ali quase uma cinética de ordem zero. Na segunda situação, olha, a gente vai ter uma escassez de substrato. Portanto, ali a gente vai ter a taxa de crescimento como função, né, ali de uma constante, que nesse caso aí vai ser 0,2, multiplicado pelo Mi máximo. Certo? Ou seja, ele vai seguir uma cinética de primeira ordem. Ou seja, quanto maior for essa concentração de substrato, maior será o valor, né, aqui do meu Mi, né, que é um K vezes a concentração ali do substrato. Por exemplo, uma situação típica em um reator de mistura completa, tratando de esgoto sanitário, em que o substrato encontra-se todo homogeneizado e diluído, apresentando a concentração igual à do efluente. Por exemplo, num sistema de lodo ativado. Né? Segue ali a remoção, uma cinética de primeira ordem. E na terceira situação, com a glicose, esse Mi vai ser igual também, olha, apesar de eu estar operando com a mesma concentração de substrato do exemplo anterior, mas como o meu KS é menor, ou seja, é um substrato que os meus micro-organismos possuem maior afinidade, vai se tender da mesma forma a uma cinética de ordem zero. Né? Ou seja, o Mi vai tender a Mi máximo.